Olá, turma boa. Deixa eu me enquadrar aqui que essa semana deu pau no meu computador e eu tive que reconfigurar. Eu não, o Cristiano, o Santo Cristiano reconfigurou aqui o OBS. Então tá tudo aqui meio renovado aqui. Bom, semanas de 20 a 27 de julho de 2022, continuando com o nosso projeto Atualidades Aulas Semanais, né? 15 fatos aí importantes nessa semana. E aí não tem muito o que ficar com delongas, não é verdade? Então vamos lá aí para os slides. Tá vendo que eu tenho até que me enquadrar aqui. Esses são os nossos endereços para quem está assistindo a aula pela primeira vez. Nosso não, o meu endereço, né? Eu sempre peço para as pessoas me seguirem lá no Instagram, que sempre a gente está gravando stories, lives, né? Fala das questões de atualidades. O nosso plantão de dúvidas é o meu WhatsApp, que quando as pessoas têm dúvidas podem entrar em contato, e a gente sempre pede aí, graças aos algoritmos, seguir lá no canal do YouTube, para a gente poder conseguir ter bastante acesso e produzir bastante material e te ajudar nessa sua caminhada rumo ao seu sucesso aí. Mais de 150 concursos abertos. Acabei de gravar a aula agora para Prefeitura de Bertioga, né? E no canal do Vencendo Concursos tá mais de 1000 vídeos e você tem aí acesso a muito conteúdo gratuito. Vamos para o próximo então, primeiro assunto. Semana de 20 a 27 de julho de 2022, fim de férias. Lá vamos nós. Brasil tem recorde de mudanças de nome de sexo no primeiro semestre. Dados da ARPEM Brasil mostram que foram registrados 1.124 processos no período em 2022, alta de 43,7% em relação a 2021. Aí você tem um gráfico embaixo, né? Isso é só no primeiro semestre. Diogo, ao que você atribui isso, ao que você chamaria atenção para esta notícia? Ora, em todos os editais aparecem aspectos sociais, né? E a gente tem que olhar para essa população, que é de mais de 10% da população brasileira, né? Assim como os vulneráveis, os deficientes, né? A gente sempre tem que ter esse cuidado, porque as provas gostam de perguntar, e essa mudança de nome e sexo, ele não classificou para que lado foi, se é mais homem, se para qual lado, desculpa, gênero, né? A pessoa se alterou, né? E, enfim, há uma desburocratização nesse processo todo, existem as regrinhas depois, né? E lá embaixo está dizendo que o STF permitiu em junho de 2018 a alteração de nome sem necessidade de cirurgia ou autorização judicial. A pessoa vai no cartório, apresenta alguns documentos e ela consegue alterar o seu nome. O que para nós significa aí a reafirmação daquilo que a pessoa deseja para a vida dela, né? Não nos cabe julgar, nos cabe saber que com certeza essa população LGBTIQ+, tem aí procurado se encontrar na felicidade aí, e é isso que a gente tem que torcer para uma sociedade mais feliz, mais digna e mais respeitosa, mesmo sabendo que os dados que envolvem essa população são dados de extrema violência, extremo preconceito, quase que estrutural, assim como o racismo e o machismo. E no Brasil, tantos casos nós vimos essa semana aí. Se eu fosse colocar aqui, não daria tempo de falar de tantos maridos matando mulheres, etc. Atrocidades Brasil afora. Olha, talvez você fale assim, Diogo, isso é uma notícia. Olha, eu quero dizer o seguinte, me sinto na obrigação. As provas são feitas por intelectuais de universidades. E dentro do mundo intelectual, eu fiz mestrado, né, eu conheço, a gente sabe, a gente conhece quem são as entidades que muitas vezes na mídia comum você não conhece. Mas uma pessoa respeitada, como Eunice Durham, uma antropóloga que estuda a história das culturas, dos povos,
dos homens e mulheres, né, dos índios, negros. É uma pessoa que ajudou a reformular a educação no Brasil e ela faleceu aí nessa semana que vai de 20 a 27, né? Então, eu coloquei um pouquinho da história dela, Eunice Durran, né? Uma professora da USP, antropóloga, ex-secretária da Educação, enfim, aqui toda a produção dela, né? Professora titular da FEFELESH, da USP, presidente da Associação Brasileira de Antropologia, da SBPC, que é importantíssima, né? Então, esta é mais, assim, com muito pesar para a família e todos os amigos, né? Mas não é que eu sou obituário, é que eu entendo que as provas gostam que as pessoas reconheçam aí grandes intelectuais da música, das artes, neste caso, das ciências sociais, da antropologia. Eunice Durran faleceu essa semana. Uma perda enorme para a educação brasileira. Bom, já são 19 quando eu peguei a notícia. PM confirma 18 mortes em operação no Complexo do Alemão. Segundo a polícia, 16 são suspeitos. Grupo de elite da PM, da Civil, foram combater o roubo de veículos de carga e a bancos. Entre os mortos está uma moradora e um PM que morreu com bala pelas costas. Geralmente, quando os bandidos matam, como foi em Jacarezinho, alguém da polícia, a violência fica muito maior. É bem verdade que a gente tem visto que a violência caiu no Brasil depois dessas filmadoras, esses dados apareceram aí, mas essa é a quarta maior chacina proferida no Rio de Janeiro, né? O que só nos chama a atenção para a extrema violência que as periferias das grandes cidades, e é lá os índices que você deve sempre estar atento, né? De jovens negros, menores, né, que acabam sendo mortos. Os famosos aviãozinhos, né? O Brasil tem mais de 1 milhão de pessoas encarceradas, quase 500 mil sem serem julgadas e muitas delas aí com um pouco mais de 18 anos, que é geralmente esse cara que é pego pelo tráfico de drogas. E esse combate, infelizmente, é extremamente sangrento, como ocorreu aí no Rio de Janeiro, no Complexo do Alemão. Não é nenhuma novidade, mas é importante a gente registrar aqui na nossa aula de atualidades, sendo a quarta maior chacina. Uma eu já gravei aí, acho que foram cerca de 25 pessoas que morreram. Uma tragédia social brasileira. Bom, finalmente, parece que o Auxílio Brasil, o auxílio caminhoneiro, começa a ser pago agora, dia 9 de agosto. Eles acho que vão receber 2 parcelas de uma vez só, né? Vão receber R$2.000. Agora, veja, o que eu quero que você observe nessa notícia é que são os transportadores autônomos de cargas, tá? E estão cadastrados no Registro Nacional de Transportadores rodoviários de carga, tá certo? Então, os dados são repassados ao Ministério, Previdência, né? O governo pede à Petrobras para poder, nesse total também já começa a pagar agora em agosto, né, da PEC dos benefícios, os R$600 e o Vale Gás. Para levantar esse dinheiro, o governo vai gastar 41 bilhões, ele pediu, está lá em vermelho, em negrito, pede a Petrobras, Caixa, Banco do Brasil e BNDES antecipação de dividendos para bancar auxílios. Tesouro prevê que o governo central encerre 2022 com déficit próximo de zero ou até mesmo superávit. O Brasil já cortou do orçamento aprovado do ano passado cerca de 12 bilhões de reais, né? É muito interessante esse dado, porque
faz-se uma PEC, que eu entendo que ela é absolutamente necessária nesse momento de crise que o Brasil passa, mas ao mesmo tempo pede-se antecipação de dividendos, corta-se o dinheiro da educação e da saúde, áreas que têm um grande orçamento, é bem verdade, mas que são precárias no Brasil. O que interessa para nós, a título de atualidades, é que começa agora em agosto o pagamento e os caminhoneiros receberão acho que 2 parcelas de uma vez só. A promessa dos candidatos que já estão homologadas, aí, né, pelo menos que eu já vi, 4, né, Ciro, Bolsonaro, Lula e a Simone Tebet, e fora os outros que estão com índices menores, Janones e tal, é que vão continuar com esse Auxílio Brasil em sua eleição. A conferir, porque sabemos como funciona campanha política e promessas, né? Veja que o importante dessa, que pode virar uma pegadinha de uma pergunta de prova para você, e eu chamo a atenção, é que são transportadores autônomos. Autônomos. Não aqueles que trabalham como motoristas aí de empresas, né? São caras que têm um caminhão próprio. Isso tem que tomar cuidado para não virar uma pegadinha na sua prova. Bom, a Procuradoria-Geral da República pede que o STF arquive 7 apurações pedidas pela CPI da Covid. Os alvos eram o presidente Jair Bolsonaro e aliados dele. A CPI acusou o presidente de ter cometido 9 crimes durante o momento mais crítico da pandemia. E também o arquivamento do Marcelo Queiroga, Wagner Rosário, Ricardo Barros, do Pazuello, do Braga Neto, que é o vice na chapa do Bolsonaro. Então, para a gente entender um pouco isso, né? A praxe é que quando a Procuradoria-Geral da República, que foi uma procuradora que pediu esse arquivamento, alegando não haver provas, que o relatório da CPI, que nós já comentamos em aulas passadas, e aí eu sempre peço para você reveja aulas passadas, porque o nosso trabalho aqui é contar uma historinha, né? Que viram questões do livrinho, já estou fazendo o livrinho 7, né? Hoje um abraço para a Anne aí, que comprou 4 livros, né? E eu mandei um de brinde para ela. Quando a pessoa compra mais de 3, eu faço um bom negócio, a gente negocia, porque eu sei que está todo mundo sem grana. Obrigado, Anne. Então, o que vai para o STF, e o STF vai ver se arquiva. A praxe é que ele arquive, né? Que a coisa não desenvolva aí. E aí vira aquela velha história que os jornalistas gostam de falar, né? Eu não estou aqui para ser jornalista, estou aqui para ser professor. Parece que acabou numa redonda, né? Numa redonda com orégano, né? A história da CPI não está punindo quase ninguém aí. E a gente viu ano passado essa CPI estalando na mídia brasileira. Vamos ver se o STF vai aí arquivar. Tudo indica que sim, tá? Houve uma reação de alguns senadores, porque acharam que não, que tinha que julgar, mas isso faz parte do jogo político. O importante é saber que a CPI, ao que indica, não vai afetar os altos escalões do governo. Olha aí! Carteira de Identidade Nacional, novo RG, começa a ser emitido no Rio Grande do Sul nesta terça-feira. E depois vai para o Acre, Goiás, Minas e Paraná. Nesse momento, Carteira de Identidade Nacional, que vai começar a se chamar, para quem estiver fazendo a primeira via e apresentar o número do CPF. Cidadãos que não possuírem ou estiverem com as informações incorretas no CPF poderão optar entre confeccionar a carteira de identidade no modelo antigo ou regularizar a situação para solicitar o documento posteriormente. Com a nova documentação, será um único número, que vai ser o CPF. A gente não vai ter mais 2 números, né?
e vai ser um QR Code, que vai permitir que você, no Mercosul, use essa carteira como se fosse um passaporte também. Vocês devem ter visto pela mídia o desenho dessa nova carteira. É uma modernização. A grande ideia é que nós teremos apenas um número agora para esse novo RG. Um problema que acontece é que quando você muda de estado e se você quiser tirar um novo RG, acaba você tendo um outro número. Isso vai acabar, porque agora vai ser um número nacional. Ah, perdi minha identidade e moro no Paraná. Vou tirar uma nova identidade. Eu não consigo, porque o número antigo, meu, que eu moro em São Paulo, eu não consigo usá-lo lá no Paraná. Então, por isso, estão também facilitando essa ideia de ter uma única carteira de identidade com um único número para o país todo. Maravilha? Bom, partimos agora para as notícias internacionais, né? Primeiro-ministro italiano Mario Draghi apresenta nova renúncia. O líder da Itália já havia anunciado que deixaria o cargo depois da coalizão que sustentava sua base se romper. O presidente, que é chefe de Estado, convocará novas eleições que devem ocorrer em outubro. O que acontece? A Itália tem um presidente e tem um primeiro-ministro, o Mario Draghi. Lembrando que eu gravei que o Boris Johnson também renunciou na Inglaterra. O que aconteceu na Itália foi que esse primeiro-ministro ele apresentou um plano de governo e no parlamentarismo, se você não consegue o apoio da maioria, né, o Movimento 5 Estrelas se recusou a participar e outros partidos, mesmo sendo aplaudido, Mauro Draghi, que não era um cara muito do campo da política, ele falou, olha, se eu não tenho um plano de recuperação econômica do país, e aí não nos cabe aqui, e não cairia isso em prova, qual era esse projeto, até porque, como ele deixou de ser aí o primeiro-ministro, vamos ver o que acontece agora, o presidente Sérgio Mattarella, convocar novas eleições para outubro. Então teremos, em 2 países da Europa, a escolha de 2 novos primeiros-ministros, na Itália e na Inglaterra, no Reino Unido. Assim que esses novos primeiros-ministros forem eleitos, a gente traz aqui para você a notícia. Faz parte, sim, dessa crise com a guerra da Ucrânia, faz parte, sim, dessa crise pós-pandemia, faz parte, sim, dessa crise inflacionária movida pelo aumento do preço dos alimentos, principalmente, guarde sempre isso, e dos combustíveis que o mundo está vivendo. E para confirmar isso, olha a notícia. Banco Central Europeu, porque existe um Banco Central Europeu que envolve os 27 países da União Europeia, eleva a taxa de juros pela primeira vez desde 2011, mais de 10 anos. A taxa estava em menos 0,5% e passou a 0%. O objetivo é tentar conter a escalada da inflação na região. Tentar dar uma explicada no economês como é que isso funciona. Aqui a taxa no Brasil está em 13,75%, para você ter uma ideia. Lá é 0%. Os bancos, eles captam dinheiro no mercado e emprestam para as pessoas. Qual os juros que o banco te paga? Nada, né? É uma forma de você colocar dinheiro no banco e o banco, ou mesmo o banco que tem dinheiro de alguma outra forma, por serviços que eles prestam, né? Dele emprestar dinheiro para as pessoas investirem. Mas os juros era menos meio. Olha que loucura, foi para 0. Sabe quanto é que está no Brasil? 13,75%. Né? E aí, quando você faz essa conta, aqui na história do Brasil, a arrecadação do Brasil é de 4 trilhões de reais por ano. Quase 3 trilhões são para pagar esses juros que o Brasil capta no mercado para fechar as contas do seu orçamento. Então, essa questão dos juros impacta a nossa vida, impacta quando você vai comprar uma geladeira, uma casa própria, porque a taxa Selic, que vai subir, a expectativa é que ela chegue a 14%, porque a inflação ainda continua muito alta no Brasil, né?
E aí, um dos remédios maléficos que se usa é aumentar os juros para que as pessoas comprem menos e, comprando menos, a inflação teoricamente deveria cair. Não é o que está acontecendo no Brasil, né? Mesmo com a elevação aí. Então, é isso, né? A alta taxa de inflação versus crescimento, a alta vem para tentar reverter a trajetória de inflação na região, né? 8,6% ao ano. Eu, quando estava montando essa aula de hoje, li, e aí não deu tempo de colocar aqui, que os Estados Unidos também aumentaram a sua taxa de juros. Eu coloco na aula que vem, tá? Nona notícia. Deixa eu sair daqui. Parlamento do Sri Lanka elege novo presidente. O ex-primeiro-ministro do Sri Lanka, né? O Sri Lanka, que a gente já contou aqui, o nome do político, olha aqui o nome, Ranil Wickremesinghe, foi empossado como novo presidente. O Sri Lanka é um país de 22 milhões de habitantes, está lá numa ilha do Pacífico, ficou independente da Índia, né? O Rajapaksa fugiu do país, o país vive uma crise sem precedentes, a pior crise em décadas, falta combustível, falta alimento, né? O país está endividado e vários protestos, vocês devem lembrar daquelas cenas emblemáticas deles invadirem o palácio do primeiro-ministro e tal. Este cara é acusado de ser muito ligado à antiga família que governava o Sri Lanka. Mas são, desculpa bater aqui na câmera, são algumas dessas crises no mundo que as provas gostam. Hoje também, agora pouco, final da tarde, eu vi que houve um embate entre manifestantes e as tropas de paz da ONU na República do Congo. Que loucura isso, né? Mas aí também trago, já anotei aqui, trago para a próxima aula. Sri Lanka tentando se resolver, escolhendo então um novo primeiro-ministro. Gasoduto russo que abastece a Europa retoma operações após manutenção. Fechamento havia sido por questões técnicas, mas a União Europeia temia que Moscou não voltasse a reabrir gasoduto, com retaliação por apoio de Bruxelas, Bruxelas é a capital da União Europeia, né, à Ucrânia. Governos europeus começam a economizar gás para garantir reservas para o inverno. Vou sair daqui. Olha lá, a União fechou um acordo em economizar 15% do gás, tá? Bom, aqui é os dois lados da velha história. A estatal Gazprom, que fornece aí 40% do gás para a Europa, e hoje também veio a notícia que ela está fornecendo somente 1/5 do gás que ela fornecia para a Alemanha. Ela diz que está com problemas técnicos nas turbinas lá do Nord Stream 1, que é o principal gasoduto que abastece a Europa, cortou em 1/5 o gás da Alemanha, o que fez disparar o preço do gás hoje, dia 27 de julho, na Alemanha, né? Os europeus falam que, olha, existem 7 rodadas de sanções que nós já comentamos contra a Rússia. E eles alegam que isso é uma forma da Rússia pressionar a Europa, que depende desse gás, sobretudo no inverno. Atualmente, nós já falamos, a Europa vive uma onda de calor que já matou milhares de pessoas. Então eles vão começar a guardar gás já, para que no inverno, porque sabe-se que essa guerra tem se arrastado, e o trunfo que a Rússia tem para tentar reverter essa situação é as alianças que ela faz com a China, com a Índia, né, vendendo petróleo e gás para outros lugares do mundo, ou cortando o gás europeu. Por quê? A Europa, para reverter as fontes energéticas para energia limpa, demoraria um certo tempo. Então, está aí, né? Retomou, ficou 15 dias sem fornecer gás, retomou, mas não no modo como fornecia anteriormente. Um drama, mais um drama para o povo europeu aí. Gente, olha aí a varíola dos macacos, virou emergência global.
E aqui está o que significa isso. O Tedros Adhanom, guardar esse nome, né? No Brasil nós já temos 800 casos, mas calmem. Né? O que é a OMS? E guarda o nome do diretor-geral, Tedros Adhanom. Estão lá 5 pontos. As informações fornecidas pelos países mostram que o vírus se espalhou rapidamente. Os critérios para declarar uma emergência de saúde pública, que não é nenhuma epidemia nem nada, foram atendidos. O parecer do comitê não foi unânime, alguns não queriam que se declarasse essa emergência. A gente não tem tantas evidências e informações sobre essa doença, mas se sabe que ela é muito transmissível pelas relações sexuais. Né? O Tedros Adhanom até tomou todo o cuidado do mundo, falou, olha, evitem parceiros, né? Não estou tomando nenhuma medida, falando aqui nada contra preconceito, mas uma grande forma de transmissão, não a única, é através das relações sexuais. E eu saindo daqui, né? Existem 18 mil casos de varíola dos macacos relatados à OMS, em 78 países, mas só 5 mortes. Mais de 70% dos casos vêm da Europa e 25% das Américas. O Brasil é o 7º país com o maior número de casos de varíola de macaco. É a globalização, a circulação de pessoas, esse contato próximo, né, que transmite o vírus. Os cientistas são unânimes. Esses vírus estavam lá guardados nas florestas que estavam preservadas. O homem vai avançando pela floresta e aí esses bichos os vírus começam a ir para o macaco, que não é o grande culpado, não adianta ficar matando macaco, né? E nesse contato com os animais nós contraímos essa varíola. O que se sabe é que não tem uma vacina própria, mas a vacina da varíola, você está percebendo que o jogo aqui é rápido, a vacina da varíola ela é eficiente, ela ajuda a evitar a propagação dessa varíola dos macacos. Protejam-se, né? Isso é fundamental. 12ª notícia, mais aí uma tragédia em Mianmar, um golpe em Mianmar, um país vizinho à China, já gravamos em aulas anteriores, só que olha a notícia, em primeira execução após 34 anos, junta de militar de Mianmar executa 4 ativistas pró-democracia, porque Mianmar vive um golpe desde fevereiro de 2021. 4 prisioneiros foram executados, acusados de liderarem atos de terror brutais e desumanos. Entre os alvos está um músico, um escritor que criticavam o exército e até um deputado. Então existe um golpe militar em Mianmar, apoiado pela China, né, que prendeu já a Aung San Suu Kyi, que ganhou aí o Prêmio Nobel da Paz. Essa Mianmar persegue uma minoria de muçulmanos. Mianmar é um país de maioria budista, né? E Mianmar hoje é governado por militares, que já tinham governado, e Mianmar teve uma experiência entre 2011 e 2021 de democracia. É famosa aquela história, se você der um Google ou no YouTube, de uma professora que estava dando aula de educação física, tal, pela internet, e o golpe, os militares dando golpe, derrubando o governo em fevereiro do ano passado. Agora virou notícia mundial essa história aí dessa execução cruel, que é uma condenação dos direitos humanos. Você está infringindo os direitos humanos executando pessoas. São 2 crimes que são absolutos, né, ditos por todas pela DUDH, enfim, tortura e escravidão. Quanto mais pena de morte aí, né, como aconteceu em Mianmar. Papa Francisco, olha, essa história é uma história terrível, terrível. Eu já contei em outras aulas. Sempre peço, vai assistindo, tem uma playlist com as aulas no canal do Vencendo Concursos, para facilitar a sua vida, que vai prestar atualidades. Olha lá, Papa Francisco pede desculpas por ações da Igreja
contra a população indígena no Canadá. Olha os números. Internados comandados pela igreja separaram mais de 150 mil crianças indígenas de suas famílias desde o século XIX até os meados dos anos 70. E aí, tem um número, as igrejas católicas operavam 66 dessas 139 escolas, né? Essas crianças sofriam abusos, tem algumas que são vivas até hoje, né? Morreram por doença, incêndio e outras causas. O Papa está no Canadá e até gerou uma certa polêmica, mas ele foi pedir desculpa por essa violência que matou mais de 6 mil crianças descendentes de indígenas no Canadá. Uma loucura. Bom, o Papa fazendo o papel dele, mas coisas da história que deram origem a coisas como o nazismo, né? De imaginar uma supremacia branca. E até o próprio Canadá, que é um país que eu considero aí bacana, né? Cometeu essa atrocidade. Ucrânia anuncia a retomada de atividades nos portos para exportação de grãos. Órgão em Istambul, formado por membros da Rússia, Ucrânia, ONU e Turquia, fará inspeção dos navios a fim de garantir que não transportem nada além de grãos. Isso foi anunciado hoje, né? Existem 25 milhões de toneladas de grãos nos portos de Odessa, Chornomorsk e esses grãos não conseguem sair, elevando aí a produção, porque Rússia e Turquia produzem muito milho e muito trigo. Nós sentimos isso no nosso bolso aqui no Brasil e no mundo todo, que está vivendo essa crise inflacionária em virtude dessa guerra. Ao que parece, fecharam um acordo. E aí você me pergunta, por que a Turquia? O que a Turquia tem a ver com isso, né? Bom, aí eu coloquei... Eu coloquei aqui um mapinha, né? Para você perceber, está lá a Rússia, está lá a Ucrânia, né? E a Turquia, bem pequenininho ali, perto, deixa eu tirar meu óculos para enxergar, eu não consigo enxergar, é o mapa melhor que eu consegui, tá? É o Mar Negro, né? Do Mar Negro existe um acesso por Istambul, né? Que leva ao Mediterrâneo e escoa a produção toda. Odessa você consegue enxergar lá no mapa. Então a Turquia ganha com isso, porque a Turquia cobra pedágio dessas embarcações, daí o porquê dela negociar. Então, ao que tudo indica, e qual é o grande problema? Está cheio de mina nesse Mar Negro, colocado tanto por Rússia como Ucrânia, para que as embarcações não desembarquem uma na outra, no outro país, e para que não se transporte armas. Então vai ter uma comissão, fecharam o acordo hoje, tomara que isso funcione, a conferir, né? É mais um capítulo da guerra, eu vou colocando os capítulos novos nas aulas, porque às vezes eu conto, olha, teve batalha hoje houve a notícia que a Ucrânia teve um sucesso em Kharkov, que é uma cidade importante que estava sob o domínio da Rússia, mas às vezes a gente tem que colocar também outros aspectos da guerra da Ucrânia, que não seja só as áreas de combate e quantas pessoas estão morrendo. Por quê? Porque essa guerra tem outros envolvimentos, como esse que eu estou dizendo agora, que é a exportação de grãos impactando muito na questão da inflação mundial. Uma das características também da guerra da Ucrânia é o papel crucial dos drones. Milhares de drones militares e civis estão sendo usados por ambos os lados na guerra da Rússia contra a Ucrânia. Aqui tem um texto, dá um pause, é super técnico, explicando. No segundo parágrafo, eu acho que é bem legal. As forças russas podem direcionar suas armas contra o inimigo em apenas 3 a 5 minutos com o drone. Sem eles, um ataque pode levar de 20 a 30 para ser realizado. Então, o drone ele tem uma mira maior,
ele é mais certeiro, ele é um mini aviãozinho com mísseis, né? E ele é mais rápido, mais certeiro, mais eficiente. A grande contradição dessa história é que esses drones, muitas vezes para serem produzidos, eles precisam de peças do mundo ocidental. Raramente um país consegue produzir o seu próprio drone, né? Aliás, a Coreia do Sul ontem produziu um avião supersônico, tá? No hall aí dos países. Veja que eu tenho dito isso em várias aulas. Tem ocorrido uma corrida armamentista, né? Uma coisa maluca. E não entender essa guerra como uma guerra de drones, né? E está aí a parte toda técnica que depois vocês dão uma lida, mas de repente aparece uma questão. A grande novidade da guerra da Ucrânia é a utilização de um tipo de armamento militar que tem mais precisão e melhor e mais certeiro, né? E aí são exatamente esses drones que têm os seus nomes, são caríssimos, 10 milhões de reais custa um drone, uma coisa doida, né? Não sai daí que eu tenho um recadão para te dar, né? Você vai ver na descrição do link aí algumas coisas super importantes. E eu peço o seu apoio aí em seguir a gente no canal, em dar o like, dar o joinha, põe um emoji, porque os algoritmos adoram esses emojis aí. E aí as novidades que eu tenho dito, né? Dos meus livrinhos. Hoje, como eu falei, a Anne comprou 4 e levou 5, que eu dei um para ela de graça. O azul e o salmão tratam de assuntos de 2021. O preto vai de dezembro a janeiro de 2022, todas as questões comentadas. Eu vou sempre fazer o jabá, porque eu sei que isso não tem no mercado, não existe. Quando mais é pergunta de certo e errado, são todas comentadas, são 100 páginas, né? Dá um puta trabalho fazer, vocês não têm ideia. Eu estou fazendo o 7º já, né? Deve ficar pronto em setembro, mas estou super feliz com o 6º que saiu aí, né? Pessoal que vai prestar oficial de promotoria, PM, o azul escuro trata de assuntos de janeiro a março, o rosa de março a maio e esse que acabou de sair semana passada, o 6 de maio a julho, né? Esse foi o que deu mais trabalho porque realmente não tinha nem onde buscar questões. Às vezes eu coloco algumas questões já prontas. Aqui na descrição do vídeo vai ter o link da assinatura Premium do canal Vencendo Concursos, que é um negócio que você tem acesso a todos os cursos, né? Vai ter o link, se você quiser adquirir pelo Hotmart, aí o livro, ou entrar em contato direto comigo, como a Anne fez hoje. Ela pelo Instagram, ela entrou em contato pelo WhatsApp e eu enviei pelo PDF. Eu cobro R$25. Se a pessoa comprar mais de 1, 3, eu dou um desconto e tal, porque isso dá um trabalho e é meu ganha-pão. E eu tenho certeza, dali, desses livrinhos, 90% das questões estão na prova. Super bem comentadas, tá? Então esses são os meus endereços que eu já deixei lá no começo. Dá um pause, pode entrar em contato comigo domingo e tal. Eu vivo atualidades todo dia, não tem jeito, né? Segue a gente, né? Dá um joinha, isso é muito importante para a gente produzir conteúdo e não é para ficar famoso, e você ter acesso a coisas legais, né? Bom, por fim, tá aí no link, na descrição do vídeo, tem os links da assinatura Premium com preço imbatível, que o Cristiano Maluco colocou. Segue o canal do Vencendo Concursos. Bati aí os meus 40 minutos, eu não quero nunca ultrapassar. Por favor, divulgue para os seus colegas o nosso trabalho, divulgue que existem essas aulas, divulgue os livrinhos, e porque vocês podem contar comigo também, para qualquer eventual dúvida, em qualquer questão de atualidades e até mesmo história, que eu sou historiador, né? Tá bom, pessoal? Muito obrigado, contem comigo, uma boa semana, semana que vem já entramos em agosto. Fica com Deus, paz, saúde e tudo de bom. Tchau, tchau.